Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Iriane e nessa aula nós vamos falar sobre as propriedades operatórias do logaritmo. Vamos lá? Quais são os objetivos da nossa aula? Reconhecer as propriedades operatórias do logaritmo e também como aplicar essas propriedades na resolução de problemas. Você sabia que os logaritmos possuem algumas propriedades operatórias que advêm das propriedades da exponencial? Sim, né, pessoal? Com certeza sim, já que o logaritmo é a função inversa da exponencial. Definição de logaritmo. Dados dois números reais positivos, meu A maior do que zero, B maior do que zero, denomina-se logaritmo de b, na base A, ao expoente x que satisfaz a seguinte equação: a elevado na x igual a b. Isso, em linguagem simbólica aqui, nós temos log de b, logaritmo de b, na base A é igual a x. Aqui está o nosso logaritmo, que satisfaz a equação a elevado na x igual ao b, que é o meu logaritmando. Sempre devendo ser respeitadas as condições de existência do logaritmo, que é a maior do que zero, a diferente de 1 e o b maior do que zero. Começamos agora a olhar as propriedades, a falar sobre as propriedades operatórias. Então vamos começar com a primeira. Para A, mn números reais positivos e A diferente de 1, temos o logaritmo de um produto. Então, o logaritmo de m vezes n, um produto, na base A é igual ao logaritmo de m na base A mais o logaritmo de n na base A. Então, notem que o sinal de vezes passa somando aqui, né? E calculo o logaritmo dos dois. Vamos para a demonstração. Então, nós chamamos todo esse produto log de m vezes n na base A, chamamos de p. Pegamos os logaritmos separados, vou calcular o logaritmo de m na base A e vou chamar de m. Logaritmo de n na base A, vou chamar de n. E vamos para a demonstração. Daquelas igualdades que a gente tirou, que está reescrita aqui, pessoal, nós aplicamos a definição de logaritmo. A elevado na p é igual ao logaritmando m vezes n. A elevado na m é igual ao logaritmando m. A elevado na n é igual ao logaritmando n. Então, o meu A na P, que nada mais é que m vezes n, é igual, no lugar do m e do n, eu vou substituir aqui pelas igualdades que a gente acabou de encontrar. Então, no lugar do m, A elevado na m, no lugar do n, A elevado na n. Se eu tenho a mesma base, repete a base, multiplicação, né? Repete a base e soma os expoentes. Então, A elevado na m mais n. Então, podemos afirmar que o meu A na P é igual a elevado na m mais n. Então, o meu P é igual a m mais n, ou seja, a gente provou toda a definição que o logaritmo do produto m vezes n na base A é a mesma coisa que eu calcular o valor desses logaritmos separado e fazer a soma, né? Então, conclusão. Em uma mesma base, o logaritmo do produto de dois números positivos é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números. Aqui fala que essa propriedade de transformar produtos em somas foi a motivação original para a introdução dos logaritmos no século XVII, com o objetivo de simplificar os trabalhosos cálculos, principalmente na astronomia. Vamos acompanhar um exemplo aqui, pessoal. Então, o pH de uma solução é dado por
pH igual a menos log de H+, em que H+ indica a concentração de íons H+ na solução, em mol por litros. Qual é o pH de uma solução com a concentração 3,8 vezes 10 na menos 5 mol por litros de íons H+. E dado logaritmo de 3,8 igual a 0,58. Então vamos começar a substituir. Estamos com a fórmula que já conhecemos. No lugar do H+, né, da concentração de íons, nós vamos substituir pelo valor que foi dado. Observe que aqui dentro desse parênteses a gente tem um produto. Então nós vamos começar aplicando a regra do produto que a gente aprendeu ali, né? Então sinal de menos, e aqui se está multiplicando, eu vou calcular o logaritmo de cada um somando. Então ficou da seguinte maneira: log de 3,8 mais, multiplicação virou mais, log de 10 na menos 5. Conheço quem é o log de 3,8, porque ele foi dado aqui no nosso problema. Então, sinal de menos, substituímos no log de 3,8, 0,58, sinal de mais, apliquei a propriedade que me diz que o meu logaritmando e a minha base, que não apareceu, então eu sei que é 10, se eles são iguais, o resultado é o próprio expoente, então o resultado aqui é menos 5. Fazendo a soma, então eu tenho 0,58, mas eu devo 5, então eu continuo devendo 4,42. Trabalhando o sinal, menos com menos mais, então resultado positivo, 4,42, que é o valor do pH desta solução. E agora com vocês, um exemplo muito parecido com o que eu acabei de resolver. O pH de uma solução é dado por pH igual a menos log de H+, em que H+ indica a concentração de íons H+ na solução em mol por litros. Qual é o pH de uma solução com a concentração 5,5 vezes 10 na menos 3 mol por litro de íons H+? Conhecendo o valor de log de 5,5 igual a 0,74. E responda, será uma solução ácida ou alcalina? Então pense um pouquinho, desenvolva os cálculos e já já a gente volta.
aí, resolveram? Essa era fácil, né, pessoal? Então, acompanhem comigo. Vamos substituir, né? Nós conhecemos a concentração de íons H+, então substituímos aqui no lugar do H. Sei que aqui tem um produto, então vou calcular o logaritmo de cada um deles separado e somar. Então ficou menos log de 5,5 mais log de 10 na menos 3. Conheço quem é o logaritmo de 5,5, 0,74. Aplico a propriedade que me diz que a base igual ao logaritmando se anulam e o resultado é o próprio expoente menos 3. Realizando a soma, ficou menos 2,26. Menos com menos é mais, então resultado positivo 2,26. Já sabemos que abaixo de 7, né, a solução é ácida. Então, 2,26 está abaixo de 7, então a solução é ácida. Segunda propriedade operatória, pessoal, quociente. Então, novamente, Mn reais positivos e A diferente de 1. Aqui eu tenho um quociente, uma divisão de logaritmo na base A. Na multiplicação, a gente somava, né? Na divisão, nós vamos diminuir. Então, log de M na base A menos o log de N na base A. Vamos fazer a demonstração, então nós vamos chamar todo esse logaritmo do quociente de Q e cada um deles aqui separado. Log de M na A chamei de M, log de N na A chamei de N. Mostrando a demonstração aqui, pessoal, A elevado na Q é igual a quanto? Ao logaritmando M sobre N. A elevado na M é igual ao logaritmando M. A elevado na N é igual ao logaritmando N. Então, eu tenho que o meu A elevado na K é igual a M sobre N. No lugar do M, a gente vai substituir por A na M. No lugar do N, por A na N. Eu tenho um quociente, uma divisão de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. Então, concluímos que A na K é igual a A na M menos N. E que o meu K, minha razão aqui, meu resultado, é M vezes N, e provamos toda essa propriedade aqui, que diz que o logaritmo do quociente é igual ao cálculo de cada um deles separado, sendo subtraído, né, com o sinal de menos. Conclusão: em uma mesma base, o logaritmo do quociente de dois números positivos é igual à diferença entre os logaritmos desses números. Fique atento, essa propriedade também pode aparecer dessa maneira aqui, ó. Log de 1 sobre N na A. É a mesma coisa que eu calcular log de 1 na base A menos o log de N na base A. Vamos lá. Aqui, se o meu logaritmando é 1, não importa qual é a base, o valor do logaritmo é 0. Então, 0 sobre log de N na base A. Ou seja, log de 1 sobre N na base A é igual ao menos log de N na base A. E? Exemplo. Em química, define-se o pH de uma solução como logaritmo decimal de base 10 do inverso da respectiva concentração de íons H3O+, ou íon hidroxônio. O cérebro humano contém um líquido cuja concentração de H3O+, é 4,8 vezes 10 na menos 8 mol por litros, em média. Qual será o pH desse líquido? Sabendo que log de 4,8 é 0,68. Temos a fórmula, vamos substituir. Substituindo, pessoal. Então, aqui, eu conheço a concentração do H3O+. A concentração dele é 4,8 vezes 10 na menos 8, né? Então, só substituímos aqui. Aqui eu tenho um quociente, uma divisão, então vou fazer com o sinal de menos. Então ficou log de 1 menos o log de 4,8 vezes 10 na menos 8. Aqui eu tenho um produto,
aplicamos a regra do produto que vai somar. Então, ficou log de 1 menos o log de 4,8 mais o log de 10 na menos 8. Esse sinal de menos, pessoal, vai multiplicar cada um deles. Então, ficou log de 1 menos log de 4,8 menos log de 10 na menos 8. Substituindo, logaritmo de 1 na base 10, valor 0. Logaritmo de 4,8, dizia pra gente que era 0,68. Mesma base, mesmo logaritmando, resultado desse logaritmo é menos 8. Realizamos o cálculo e temos que o pH é 7,3. Então, agora é com vocês. Dados log de A na 5, log de B, log de A igual a 5, log de B igual a 3, log de C igual a 2, calcule o valor de log de A vezes B sobre C. Então, use as propriedades e já já a gente volta.
E aí, pessoal, resolveram? Tava fácil, né? Então acompanhem aqui comigo. Nós conhecemos o valor do log dA, que é igual a 5, o valor do log dB, que é igual a 3, e do log do C, que é igual a 2. Então basta eu aplicar as propriedades do quociente e na sequência do produto, ou do produto e depois do quociente. Então aqui, ó, aqui eu tenho um produto, né? Então eu vou fazer separadamente, é uma multiplicação, vou fazer o logaritmo de cada um deles somando. Então ficou log dA mais log dB, menos, por que menos, professora? Porque eu tenho uma divisão agora, menos o log dC. Agora a gente substitui, quem é o valor de log dA? É 5, do log dB é 3, do log dC menos 2, lembre que foram dados ali, né? Fazendo 5 mais 3 dá 8, 8 menos 2, 6, e resolvido. O que vimos nessa aula, pessoal? Então, nessa aula, nós falamos sobre as propriedades operatórias do produto e do quociente, né? Então, lembrando, o produto, se está fazendo o produto, eu vou somar os logaritmos na mesma base. Se é uma divisão, um quociente, diminui. Exemplos, log de 2 vezes 5, um produto, na base 7. Equivale a eu fazer o log de 2 na base 7 mais o log de 5 na base 7. Um quociente, logaritmo de 1 sobre 8 na base 2. Faço menos, então log de 1 na base 2 menos o log de 8 na base 2. Log de 1 na base 2, 2 elevado na quanto que dá 1? 0. 2 elevado na quanto que dá 8? 3. Então, 0 menos 3, menos 3. Então, espero que vocês tenham gostado e até breve.